Vamos recuar na história até um dia que mudou tudo. 14 de julho de 1789. Este não é só um dia na história de França, é um dia que redefiniu o mundo. Vamos ver passo a passo como a tomada de uma velha fortaleza em Paris se tornou o grande símbolo de uma revolução. Para entendermos o que se estava a passar, vamos começar com algo muito básico: o pão. Em 1789, em Paris, comprar um único pão podia custar o salário de uma semana inteira de trabalho. Imaginem só. A comida mais essencial era quase impossível de comprar. Este era o nível de desespero em que viviam milhões de pessoas. Pois, mas este preço do pão era só a ponta do iceberg. Era um sintoma de uma crise muito, muito mais grave. A França, como nação, estava praticamente falida. O reino estava cheio de dívidas, o povo passava fome e o sistema era profundamente injusto. Havia uma tensão no ar que se sentia em todo o lado. Para percebermos a injustiça, temos de falar da organização da sociedade. Naquela altura, a França estava dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, ou seja, a igreja. O segundo era a nobreza. E o terceiro estado? Bem, era literalmente todo o resto da população. Estamos a falar de 97% das pessoas. E o pior de tudo era que este grupo enorme, que ia desde os camponeses mais pobres até aos burgueses mais ricos, era quem pagava quase todos os impostos do país, mas não tinha praticamente nenhuma palavra a dizer na política. E este gráfico mostra isso na perfeição. Veja o tamanho da barra que representa os impostos pagos pelo povo em comparação com as barrinhas minúsculas da nobreza e do clero. Os privilegiados tinham as terras e os títulos, mas era o povo que pagava a conta para sustentar o luxo da corte e as despesas do Estado. Era um sistema completamente desequilibrado. Então, como é que se chegou a este ponto? Foi uma tempestade perfeita de problemas. A corte do rei Luís XVI vivia num luxo extravagante, o país estava enterrado em dívidas por ter ajudado em guerras distantes, como a Revolução Americana, e para juntar à desgraça, uma série de invernos muito maus destruiu as colheitas. O resultado foi simples e trágico: fome por todo o lado. Com o país neste estado, a pressão sobre o rei e o governo era enorme. E a total incapacidade da monarquia em encontrar soluções para os problemas do povo só serviu para aumentar a raiva. Foi esta frustração que acabou por ser a faísca que incendiou a revolta. E no verão de 1789, tudo se precipitou. Em maio, o rei convocou os Estados Gerais, uma espécie de parlamento que já não se reunia há mais de 170 anos. Mas o sistema de voto era injusto e o terceiro Estado percebeu que ia ser ignorado. Em resposta, em junho fizeram algo revolucionário. Declararam-se a si mesmos como a Assembleia Nacional, a verdadeira voz do povo francês. O ponto de ebulição foi atingido a 11 de julho, quando o rei despediu o seu ministro das Finanças, Jacques Necker, que era a única figura do governo em que o povo confiava. E qual foi a reação do rei a esta ousadia do terceiro Estado? Foi uma demonstração de força. Ele ordenou que 30.000 soldados, muitos deles mercenários estrangeiros, cercassem a cidade de Paris. Para os parisienses, a mensagem não podia ser mais clara. O rei estava a preparar-se para usar a violência para acabar com o movimento. A demissão de Necker foi mesmo a gota de água. Ele era visto como a única esperança de reforma dentro do sistema. Ao despedi-lo, o rei estava a dizer que não ia negociar, não ia ceder. Para o povo, isto soou uma traição final, uma declaração de guerra. A agitação nas ruas transformou-se em revolta aberta. Com as tropas do rei a fechar o cerco a Paris, a população sentiu que não podia ficar à espera. Se o rei os ia atacar, eles tinham de se defender. E para se defenderem, precisavam de armas. Chegou o momento de agir. E não pensem que isto foi apenas uma multidão em fúria a correr sem direção. Havia um plano, uma lógica. O medo levou à necessidade de encontrar armas. O primeiro alvo foi o Hotel des Invalides, um hospital militar que também funcionava como um grande depósito de armas. Conseguiram entrar e apoderaram-se de cerca de 30.000 mosquetes, as espingardas da época. Mas, exatamente, de que servem milhares de armas sem munições? Tinham os mosquetes, mas faltava o mais importante, a pólvora para os fazer disparar. E rapidamente se espalhou a notícia de que a maior parte da pólvora da cidade estava guardada num sítio muito específico, a fortaleza da Bastilha. O destino da multidão estava traçado. E é aqui que chegamos ao grande confronto. Milhares e milhares de cidadãos marcharam em direção a esta enorme fortaleza medieval, que era mais do que uma simples prisão. Era o grande símbolo do poder absoluto e opressor do rei. A Bastilha era um monstro de pedra. Tinha 8 torres gigantescas, muros com 3 metros de espessura e um fosso enorme à sua volta. Parecia impossível de conquistar.
Era conhecida por ser a prisão para onde o rei mandava os seus inimigos, muitas vezes sem qualquer julgamento. Embora nesse dia só tivesse 7 prisioneiros lá dentro, a sua reputação era assustadora. Vamos acompanhar os acontecimentos desse dia. De manhã, por volta das 10, a multidão chegou e exigiu a pólvora. As negociações correram mal. À 1h30 da tarde conseguiram invadir o primeiro pátio e os guardas da fortaleza abriram fogo. Começou uma batalha sangrenta. O momento decisivo aconteceu às 3h30, com a chegada de reforços inesperados para o povo. E às 5 da tarde, a Bastilha rendeu-se. O que é que mudou o rumo da batalha? Foi a chegada de soldados da Guarda Francesa. Eram tropas profissionais que, em vez de defenderem o rei, decidiram juntar-se ao povo. E não vieram sozinhos. Trouxeram canhões. De repente, a luta deixou de ser entre uma multidão e uma fortaleza e passou a ser uma batalha de artilharia. A balança tinha virado completamente. O governador da Bastilha, o Marquês de Launay, viu que não tinha qualquer hipótese. Rendeu-se na esperança de evitar um massacre ainda maior. Mas a fúria da multidão, alimentada por anos de opressão e pelas dezenas de mortos nesse mesmo dia, era incontrolável. De Launay acabou por ser morto pela multidão em fúria. A queda da Bastilha foi muito mais do que a conquista de um edifício. Foi o verdadeiro pontapé de saída da Revolução Francesa. As suas consequências foram sentidas de imediato e mudaram para sempre não só a França, mas o mundo inteiro. Existe uma história que talvez seja uma lenda que resume tudo na perfeição. Quando contaram ao rei Luís XVI o que tinha acontecido em Paris, ele terá perguntado: mas isto é uma revolta? E um dos seus duques respondeu: não, majestade, isto é uma revolução. Ele tinha percebido a dimensão do que estava a acontecer. E as consequências provaram que era mesmo uma revolução. O rei foi obrigado a ceder em tudo. Retirou as tropas de Paris, voltou a contratar o ministro Necker e teve de aceitar a criação da Guarda Nacional, uma milícia controlada pelos cidadãos. O seu poder absoluto tinha sido quebrado. A notícia espalhou-se por toda a França como um rastilho de pólvora, inspirando mais revoltas por todo o país. No fundo, a tomada da Bastilha foi um evento com um poder simbólico imenso. Mostrou a toda a gente, em França e no resto do mundo, que nenhum poder, por mais absoluto e antigo que parecesse, era invencível. Provou que o povo, quando se une, tem a força para derrubar a tirania. E isto leva-nos de volta à questão principal. Por que tanto alarido por causa da queda de uma prisão quase vazia? Porque o que importava não era quem estava lá dentro, mas sim o que a Bastilha representava. A sua queda simbolizou o fim de uma era de poder absoluto e o nascimento de uma ideia radicalmente nova, a ideia de que o poder pertence ao povo. E essa é uma ideia que, até hoje, continua a mudar o mundo.